Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. O pastor Luiz Wagner falou que era um sonho dele, mas, na verdade, é um sonho meu, né, estar aqui e compartilhar um pouco da palavra de Deus com essa amada igreja, essa querida igreja, que faz parte da nossa grande Curitiba, né? Hoje eu não sou pastor de igreja local, eu sou pastor na Convenção Batista Paranaense, como coordenador das igrejas batistas da Grande Curitiba, da qual a Alameda faz parte, num grupo aí de 33 cidades, 129 igrejas, e nós, somando todos esses batistas, somamos uma grande família da fé, que chega aí a 49 mil batistas na região. Louvado seja Deus, porque a obra missionária faz com que isso aconteça. Pastores, igrejas com a visão de plantar novas igrejas em cidades que ainda não têm. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Luiz Wagner, da Vivian, de toda a sua família, dessa igreja, porque tem essa visão de plantar igrejas. Nós, hoje, na Grande Curitiba, temos... Quando eu assumi, há 3 anos atrás, tínhamos 15 cidades sem igreja batista. Hoje, por essa visão de crescimento, de expansão, de abençoar cidades que não contam com uma igreja batista lá para abençoar a vida deles, hoje nós somos apenas 7 cidades. Planejamento, oração e um coração missionário. E é sobre um pouco disso que falaremos nessa manhã. O pastor Luiz Wagner passou aí um tema, né, uma vertente, uma linha para a gente trabalhar. Mas antes de entrar nessa mensagem, antes da gente ler o texto, eu gostaria de pedir para minha esposa amada e para minha filha querida, que estão aqui comigo, Gabriela, minha filha, 12 anos, Vanessa, minha esposa, da qual estamos casados há 20 anos, né? E o Paulinho está lá no Culto Kids, tem 8 anos. Então, eles são a alegria da minha casa, a alegria do meu ministério, e tê-los aqui, e é legal ver, porque quando eu falo, domingo que vem eu vou pregar em tal lugar, eles são os primeiros a falar que vão junto, eu não preciso nem pedir. Então, glória a Deus por isso. Amados, abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, do versículo 1 em diante, ela conta uma história poderosa do que Deus fez, quebrando barreiras, expandindo fronteiras, fazendo com que a obra de Deus não ficasse mais num lugar apenas, ou para uma nação apenas, ou para uma igreja apenas, uma denominação apenas. Esse texto ele vem como um divisor de águas para o mundo inteiro. O que acontece no capítulo 10 de Atos reverberou de geração em geração e atingiu a minha e a sua vida, a minha e a sua família, a minha e a sua eternidade. Nesse momento da história, Atos 10 vai dar aquela virada de chave na missão da igreja de Jesus Cristo. A igreja primitiva começa a ver a sua vida, o seu ministério, tudo o que eles tinham que fazer de uma forma diferente. Por isso, abra sua Bíblia, leia junto comigo lá, Atos capítulo 10, versículo 1 e diante. Diz assim a palavra de Deus. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas ofertas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu: as suas orações e as suas ofertas subiram como oferta e memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens buscarem em Jope Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que está perto do mar. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, ele chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contou-lhes tudo o que tinha acontecido e enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajava, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar.
tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, teve uma visão. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Havia nele toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro, porém, respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes, e em seguida o lençol foi retirado ao céu. Enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamaram e perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda pensava na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vocês vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse você à casa dele, para que ele ouça o que você tem a dizer. Amém? Queridos, um centurião, conhecido como italiano, chama um dos homens de Deus daquela igreja, um dos líderes, talvez o principal líder ali da igreja, para ter uma conversa. E as coisas de Deus, queridos, são muito loucas. As coisas de Deus são muito contraditórias às vezes. Quando a gente vai olhar a história do povo de Deus, a gente vai falar assim: talvez eu não teria essa fé. Talvez eu não teria essa convicção, esse descansar no Senhor e saber que o chamado, o mandar ir em algum lugar, ou tomar uma decisão, essa ou aquela, talvez a gente olhando para alguns cenários da palavra de Deus, alguns textos da palavra de Deus, de homens e mulheres, a gente fala: uau, que fé! Que intrepidez, que coragem! E aqui a gente vai ver isso, e quando a gente esmiuça, detalha a palavra de Deus, a gente vai, já no primeiro versículo, entender que não era fácil a missão de Pedro nesse momento aqui. Um centurião, conhecido como italiano, era aquele romano roxo. E quem conhece um pouco do panorama histórico vai entender que Roma é quem estava perseguindo. Nos versículos anteriores, um daqueles que era judeu, mas também trabalhava ali, perseguindo a igreja, tinha acabado de se converter, que respirava a morte dos cristãos. Paulo, há poucos dias atrás, tinha se convertido, amando do povo judeu, mas também instigado pelo romano, pela cultura romana. Mas aqui a gente vai ver que Cornélio, centurião italiano, aquele cara que você olha e fala assim: meu Deus, eu não vou lá mané amarrado. Eu vou num lugar, na casa de alguém que tem 100 pessoas que ele lidera, 100 soldados para ser preso, com certeza. E a primeira atitude, queridos, da mensagem de hoje é o caminho para a missão. O caminho para viver o poder de Deus, o caminho para ver pessoas convertidas, o caminho para ver pessoas, famílias rendidas ao Senhor, o caminho para ver o céu aberto sobre uma casa. Queridos, começa quando eu e você não temos medo de fazer a missão, independente de onde, quando ou com quem. A missão, queridos, deve ser feita lá no teu trabalho. Talvez existe um ambiente hostil na tua faculdade, então, meu Deus do céu. As faculdades hoje permeadas, encharcadas de um monte de ideologia. E nós cristãos, quando estamos lá, muitas vezes somos fragilizados, somos perseguidos. Quando a Vanessa fazia faculdade federal, ela fez pedagogia na federal, tinha dias que eu não tinha aula, e a gente levava a Gabi junto para a faculdade. E quando a gente entrava ali no Dom Pedro II, naquele prédio, com a Gabi no colo, recém-nascida, pequenininha, a Vanessa, a gente ali, um casal tradicional,
casais não tradicionais saíam do elevador e falavam que com a gente eles não iam subir. Era nesse nível para baixo. A gente fez pós-graduação lá na Federal e, queridos, pensa na perseguição. Eu quase reprovei quando a professora descobriu que eu era pastor. A mulher me perseguia direto. E na faculdade, talvez, é um lugar hostil que a gente fala, lá tem um Cornélio italiano lá, eu não vou abrir a boca lá. No condomínio, no prédio, eu não sei, amados. Mas o primeiro passo para a gente viver o mover de Deus, viver a missão de Deus, é a gente fazer a obra de Deus, independente do lugar, com quem ou quando. Mas o texto vai continuar aqui, vai dizer que certo dia, por volta das 3 horas, ali do meio-dia, Pedro estava orando. Queridos, não se faz missão, não se vive o poder de Deus, não experimentamos a graça de Deus derramada sobre a nossa vida diariamente se nós não temos uma vida de oração. Timothy Keller, no seu livro Oração, ele vai falar que nós, cristãos da nova geração ou contemporâneos, nós temos na maioria das nossas buscas ou momentos de oração, nós estamos mais com a mão espalmada pedindo do que com as mãos levantadas se consagrando, dizendo, eis-nos aqui, Senhor, faz a tua obra sobre nós. Queridos, nós precisamos entender que a oração é muito mais do que pedir, é muito mais do que clamar por uma cura, é muito mais do que clamar por uma bênção. Queridos, a oração, no livro do Timothy Keller, na palavra de Deus, muito mais específico, isso a gente vai aprender, que a oração, meus amados, é uma série de coisas. Existe a oração de intercessão, a oração de consagração, existe a oração de petição, né, pedindo coisas. Existe a oração precatória. Quem já ouviu falar da oração precatória? Nunca ouviu falar? Faz uma pesquisa essa semana, então, lá. Tipos de oração. Põe lá no GPT, lá. Né? A gente usa o GPT para tudo, até para receita de bolo, né? Hoje em dia está sendo usado para coisa arada aí. Faz lá. Coloca no GPT ou coloca no Google. Tipos de oração. Oração precatória. Em Salmo a gente vai ver Davi falando um monte de oração precatória. Deus, quebra o queixo do meu inimigo. Oração precatória. Né? Eu, uma vez, tinha um irmãozinho, dava trabalho, pastor auxiliar. A maioria era benção, mas tinha um, queridos, que misericórdia. E aí eu comecei a fazer uma oração igual Jesus fez. Vou até tomar uma água antes de fazer essa. Pensa num cara que eu falava assim, queridos, vamos fazer tal coisa. Não, pastor, vamos fazer X. Você falava A, ele falava Z. Você falava preto, ele falava branco. Era sempre o contrário. Eu falei, Deus tem dado a visão para a liderança, para a diretoria. Para a maioria da equipe pastoral aqui, a gente tinha 6 pastores lá no meu último ministério, antes de ir para a convenção. Aquele rapaz sempre contrário. Eu comecei a orar. Deus, leva ele para uma tormenta. Tem aquele texto que Jesus chegou e falou assim, queridos, pega o barquinho aí e atravessa o lago, que amanhã a gente se encontra lá do outro lado. E aí os discípulos, os apóstolos, pegam o barquinho e estão lá no meio da madrugada, Jesus de cima do monte, vê eles sofrendo lá. E aquilo ali, queridos, Jesus chega andando sobre a água, ministra sobre a vida deles para aumentar a fé. Foi uma faculdade da fé para aqueles homens. E eu comecei a orar para Deus, falei assim, Deus, dá uma tempestade para esse irmão, em nome de Jesus. E eu comecei a orar, queridos. E não é que Deus deu? E pensa num cara que se converteu. Porque às vezes Deus faz assim, oração precatória. Deus, dá uma oportunidade para eu orar pelo meu chefe que me persegue. Deus vai dar e você vai chegar com a palavra de Deus, com a oração, com a ministração, e você vai ganhar aquele irmão para Jesus. Você começar a orar, queridos, e Pedro estava aqui orando. Não tem como fazer missão, queridos, viver o poder de Deus sem a oração. E a gente precisa fazer um checklist agora da nossa vida de oração. É só para dormir, é só para almoçar, é só para consagrar o alimento, ou a gente tem se colocado de joelho, orando, clamando ao Senhor pelas cidades, pelos povos, pelas pessoas que não conhecem Jesus ainda, na nossa família. Você tem se colocado como intercessor disso, dessas causas. Foi falado agora das guerras, dos problemas sociais. Queridos, nós precisamos, como cristãos, que tem o Espírito Santo dentro do coração, nós devemos viver inconformados com as coisas que a gente vê nesse mundo.
Não podemos nos acovardar, nos acomodar. E Pedro teve uma direção de Deus através de um momento de oração. E é no momento de oração, queridos, que nós começamos a experimentar o mover de Deus na nossa vida. Não é quando a igreja nos envia, não é quando nós temos a condição financeira, não, é na oração, é no joelho no chão, que nós clamamos, e Deus dá a visão, Deus dá a direção, e Deus faz a obra dele. Começa ali o envio de missões. Começa ali o envio seu, que é um missionário e uma missionária. Aí você pode dizer, não, eu não sou um missionário. Sim, você é. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando, ensinando. É para mim, para você, para todos nós, queridos. E se a nossa vida missional, evangelical, não está em dia, se a gente está vivendo uma vida apenas para nós mesmos, para acordar, comer, trabalhar, ganhar aumento, ganhar promoção, conseguir o canudo na faculdade, nós estamos tendo uma vida mediana, que não supre, que não impacta, que não revela a glória de Deus. Para isso, nós precisamos entender que a oração é a chave, a visão, o caminho para a gente experimentar grandes coisas do poder de Deus. E aqui a gente vai ver que, na oração, Deus começa a mudar alguns paradigmas. Não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. Queridos, quantas vezes, talvez você e eu, nós tínhamos um entendimento sobre igreja, sobre o que é ser cristão, o que é ser membro de uma igreja, o que é toda essa coisa de cristianismo, de ser evangélico. Talvez na oração Deus mudou lá no teu coração. As questões de crise no lar, na família, criação de filhos, a gente vive isso dia após dia, e essas coisas às vezes tiram a nossa paz, tiram a nossa tranquilidade. E é na oração que nós guerreamos e ganhamos a visão, o direcionamento e a mudança de visão para alguma questão. A mudança de visão para algum ponto, que para a gente às vezes está nebuloso, às vezes não tem aquela transparência, aquela clareza. Na oração, Deus vai falar coisas que vai mudar a minha vida e vai mudar a sua vida. Na oração, Pedro foi mudado na sua cosmovisão de missões. Cosmovisão de igreja, cosmovisão da missão. E aí Deus fala assim, não faça isso. Por 3 vezes. A pergunta é, quantas vezes Deus tem falado coisas no seu coração sobre situações do seu lar, situações da empresa onde você trabalha, situações pessoais suas com Deus, crises teológicas, crises emocionais, crises psicológicas, não sei. Que Deus tem falado, quantas vezes mais Deus precisa falar para mudar a tua cosmovisão, para mudar o teu entendimento sobre determinado assunto. E é na oração, amados, que isso acontece. Isso acontecendo, abre um caminho, abre uma vereda para algo novo, para a gente viver algo novo. Jeremias, lá no texto de Jeremias 43, vai dizer algo lindo de Jesus. Jeremias 43, do versículo 18, diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam mais no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, está prestes a acontecer. Vocês ainda não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e um riacho no ermo. Sabe o que é isso aqui, queridos? É algo que eu e você, a gente não consegue fazer. O caminho no deserto, você anda agora aqui, daqui a 5 minutos, o vento já apagou as pesadas. Não tem como abrir um caminho no deserto. Esse texto está falando que Deus tem o poder para fazer coisas que eu e você não podemos fazer. Deus tem o poder na oração, quando a gente clama a Ele, quando a gente se consagra a Ele, quando a gente dedica todo o nosso ser, todo o nosso coração, toda a nossa vida a Ele. Queridos, Ele tem o poder para tirar a gente de uma situação e levar para outra que a gente nem imagina. Ele abre o caminho, Ele faz o riacho no ermo, algo que nós nunca imaginamos e não podemos esperar. Ele faz na nossa vida, em nome de Jesus. Creia nisso.
Esse caminho, amados, não é porque a gente é bom. Esse caminho não é porque você é santo. Esse caminho é porque Ele é santo e Ele é bom. E Ele faz porque nós nos rendemos a esse Deus santo e bom. E nós clamamos: Deus, eu preciso de um riacho no meu casamento. Eu preciso de um riacho lá com o meu filho, lá no meu trabalho, na minha vida financeira, na minha vida emocional, na minha vida. Deus tem o caminho, queridos. E foi isso que Ele fez aqui com Pedro. Ele abriu esse riacho. Ele abriu esse caminho. E prontamente, queridos, sem hesitar, nós devemos obedecer o chamado de Deus. Quantas vezes nós relutamos em viver o chamado de Deus para as nossas vidas? Quantas vezes, queridos, nós relutamos, refutamos e achamos loucura algumas coisas? Eu lembro uma vez que... E são coisas tão simples, amados. Quando a gente mudou para esse novo condomínio que a gente está morando, eu vou confessar um pecado aqui agora. Doutor Daniel, Carol estão aqui, que bom, esse cara é fera, velho. É o meu médico. Quando eu estou com algum problema, eu mando mensagem para ele e ele responde: esse homem é uma benção, casal, uma família abençoada. Eu mudei para esse condomínio e eu falei: queridos, reuni a família e falei: olha que miserável que eu fui nesse dia. Pecador. Falei: queridos, a gente mudou para esse lugar. Vamos ficar pelo menos uns 6 meses sem a galera descobrir que eu sou pastor. Que eu quero uma férias, eu quero um ano sabático. Eu não quero ter vizinho aqui na porta orando, pedindo ajuda. Eu não quero, eu quero ficar na minha e trabalhar na convenção, voltar. Eu quero isso. Olha que desgraça. E aí um dia, a gente estava numa reunião no condomínio e tal, e o bicho pegando ali, briga e não sei o quê. E no meio da reunião no condomínio, eu bem quietinho. 007, né? Agente secreto. Bem de boa ali. Daí, eu vi que o negócio ia para as vias de fato, os 2 irmãos lá iam se pegar no soco. Eu falei assim: em nome de Jesus, vamos parar com isso aqui. Uma irmã do 10 falou assim: você é cristão, é? Você é crente? Eu falei: sou. Deixa eu fazer uma oração aqui com vocês. Aí eu já me libertei ali como é que fala? Da vestimenta, né? E orei ali, beleza, resolveu. Dali para frente, queridos, a gente ganhou o casal do 1, frequenta a mesma igreja que a gente. O outro, a irmã manda mensagem quase toda semana, mas quase todo dia, pedindo oração pelo filho, por isso, por aquilo. E ali eu estou atendendo, e estamos orando, e estamos caminhando, e estamos fazendo a obra de Deus. O da frente, também, barbeiro lá, gente boa, lá do condomínio, lá, também abençoado pela nossa vida. Eu estou contando isso, queridos, porque às vezes a gente faz isso. A gente fala: quer saber? Eu vou ficar de boa. Porque, vou falar a verdade, dá trabalho. Vai dizer que não dá? Eu morei no condomínio, o maior condomínio do SIC, 900 e poucos apartamentos lá. De madrugada o pessoal ligava: pastor, pode vir aqui? O meu marido, eu escutava o cara batendo na porta do quarto, e esmurrando a porta. E eu lá, 3 horas da manhã, estou indo aí, tirava o pijama, ia lá e atendia o casal. Porque Deus tira a gente dessa zona de conforto, queridos. Deus dá uma visão, uma missão, e a gente tem que ir, não refutar, não dizer, não argumentar, só levantar e vai. Não perca tempo de viver o mover de Deus na sua casa, e através da sua casa. Pedro levantou com eles e foi. E sabe uma coisa interessante, queridos? Vamos dar um pulinho, um pouquinho para frente. Versículo 25. Qual que é o caminho? E aqui está algo muito importante para a gente tomar cuidado. Vamos ler no 23 em diante. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Por que será que acompanharam? Vamos ver, né? Vai que é uma cilada para prender o nosso pastor aqui. Vamos junto aqui, qualquer coisa a gente corta a orelha de mais um lá e vamos junto aqui. Vamos levar uma galera junto com o Pedro aqui. Um dia depois chegaram a Cesareia.
Cornélio os esperava com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando. Porém, Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem, apenas um homem como você. Quando a gente começa a ter a visão, quando a gente começa a experimentar as coisas maravilhosas de Deus, quando nós começamos a ser chamados por Deus para viver coisas maravilhosas, grandiosas, graciosas, se a gente não cuidar, nós caímos no engano de achar que nós somos os caras. Se Pedro não tivesse centrado em Deus, queridos, ele falaria: isso, vai, me adora, e fica de joelho aí. Sabe, amados, se tem uma coisa que tem atrapalhado a obra de Deus em nosso tempo, é pessoas achando que são os portadores do poder de Deus. Nós somos o canal. E aqui, Pedro, ele fala: levante-se, homem, sou apenas um comedor de feijão igual a você. Eu sou carne e osso igual a você. Eu vou contar mais uma história sobre a minha experiência pastoral. Amados, em nome de Jesus, nós somos chamados para servir no... Quem aqui serve no ministério? Algum ministério da Alameda? Quem aqui serve em algum ministério? Levanta a mão aí. Isso. Quem aqui... não vou fazer essa pergunta, deixa para lá. Quem aqui é dizimista? Olha que viagem. Não precisa levantar a mão. Mas, queridos, os nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso tempo, o nosso dom, tudo isso é para a glória de Deus. É para Ele. Ele nos deu a saúde, Ele nos deu a inteligência, a instrumentalidade, Ele nos deu. Não é nada nosso. Ele. Tudo por Ele e para Ele. E nós somos chamados para um ministério. E sabe, amados, se a gente não estiver centrado em Cristo, a nossa missão, o nosso ministério, o nosso chamado se torna algo para angariar seguidores. Para nós e não para Cristo. Eu tive, como eu falei, um colegiado de pastores, amados. E aquele rapaz que eu orei para Deus converter, que dava dificuldade ali, amados, pensa num cara que me ameaçava vezes ou outra. Chegou um dia que ele falou assim: vamos para a Assembleia para ver quem que a igreja prefere, eu ou você? Pensa, que endemoniado. Não é? Não, tem que estar endemoniado para falar um negócio desse, não é possível. Nessa ocasião, pessoas que acham que são os caras, ou são as caras, eles não servem a Deus para fazer seguidores de Cristo. Eles servem a Deus para fazer seguidores deles mesmos. Eu peço que, em nome de Jesus, aqui nessa igreja, não haja isso. E que, se houver, Deus dê discernimento e dê uma sensibilidade espiritual para vocês, membros dessa igreja, perceberem e seguirem a Cristo através da vida do líder. Líder, não gere seguidores para você, em nome de Jesus. Pastores, líderes de célula, não gere. Todos que tentaram fazer isso foram envergonhados e tiveram suas vidas e famílias destruídas. Mas Pedro fala: não, levanta aí, cara. Sai desse lugar aí. Vamos lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos falar do que importa, que é de Jesus Cristo. E começando dos profetas, ele começa a falar da obra salvífica de Jesus. A grande obra de Deus para toda a humanidade, que é salvar toda a humanidade através do sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que eu e você, em nome de Jesus, já experimentamos. E ele começa a falar, e fala da cruz, e fala da perseguição, e fala da morte, fala da ressurreição, e fala de toda a obra para perdão dos pecados e salvação de toda a humanidade. E enquanto Pedro falava, versículo 44, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam aquela mensagem. Os crentes que eram da circuncisão viram com Pedro
que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois todos ouviram falar em línguas e exaltar a Deus. Meu Deus do céu, que coisa linda! Meu Deus do céu, que coisa linda essa cena aqui, eu queria estar lá. Mas eu quero dizer que nós podemos viver isso hoje também. Eu acredito que Deus trouxe pessoas aqui para salvar vidas, para restaurar casamentos, para restaurar famílias inteiras, para fazer você ser municiado, para você ser cheio da presença de Deus, para voltar lá para o teu campo missionário essa semana e fazer o que Pedro fez nessa história, fazer lá onde você está. Eu creio que em nome de Jesus, Deus fará obras maravilhosas ainda aqui nessa manhã, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Haverá salvação nessa casa, nessa manhã, em nome de Jesus. Pessoas que, assim como Cornélio, eram devotas, eram ofertantes, temiam a Deus, mas faltava-lhes o Espírito Santo. Faltava-lhes a convicção da salvação em nosso Cristo Jesus. E então Pedro diz: por que negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles mais um dia. O que Cornélio fez, queridos, foi uma célula na casa deles. Chamou os parentes, chamou os amigos, chamou a galera toda, os mais chegados, e falou: está vindo um cara aí, vai ter uma célula lá em casa essa semana, e essa célula eu quero que você participe. Foi isso que Pedro fez. A visão de célula não é de 20 anos para cá, queridos. A visão de célula é bíblica, né? Amém? Amém? Glória a Deus pela visão de célula. O que ele fez foi isso. E quando a gente não participa desse mover de célula, queridos, nós perdemos. Eu já vi crianças sendo curadas lá no Recanto dos Papagaios, Almirante Tamandaré, bairro Restinga Seca. Só pelo nome você já fala, é barra pesada o lugar lá mesmo, né? Só por esse nome você já fala, ixi, o negócio era a África no meio da grande Curitiba. Não tinha luz, não tinha saneamento básico, e a gente lá num pequeno grupo. E tinha uma menina, Emily, ela não conseguia andar. E foi num pequeno grupo, que Deus, no meio do pequeno grupo, falou assim: ora pela cura dela. Aí eu falei, bem capaz. Foi então, né? E a menina, a família tinha feito um negócio de borracha, e ela andava igual uma tartaruguinha, assim, ó, com a perna, igual o soldadinho, sabe aquele de soldado, assim? E com aquela capa de borracha aqui. E ela vivia assim, andava assim, dentro de casa, e aí, se rastejando, e era constrangedor ver aquela situação daquela menina. Na casa de 3 cômodos moravam 18 pessoas. 18 filhos, era o casal e 16 crianças. Pensa. E a gente ali, no meio daquele pequeno grupo, Deus falou assim: ora pela cura dela. Eu falei, bem capaz. Deus falou. E aí o louvor rolando, e de novo aquela voz, que eu acho não, é a voz que Pedro ouviu. Ora pela cura dela, Felipe. Aí eu falei, Deus, vai que não cura. Eu estou confessando meus pecados aqui, gente. Só sou eu, assim, meio incrédulo, não. Pedro também. Pô, Pedro, Deus precisou falar 3 vezes com ele, né? Então, eu estou no lucro aqui. Terceira vez, Deus falou comigo. Eu estou mandando você orar pela cura dela. E nessa hora, eu estava de olho fechado, no meio do louvor, tentando dar aquele miguezinho, né? Quando eu olho, a menina está na minha frente, assim, ó. Eu falei, gente, Deus está falando no meu coração, já falou 3 vezes aqui, e a gente precisa orar pela cura dessa menina aí. A gente começou a orar por ela, queridos. Eu falei, creia que Deus vai te curar hoje. Comecei a ministrar cura na vida dela, comecei a ministrar cura na vida dela. Deus, derrama o teu Espírito Santo sobre ela, faz ela sair dessa situação miserável que ela está. E comecei a orar, queridos. Deus fez uma obra maravilhosa, aquela menina ficou de pé. Ali eu já tinha ganho. Ali eu já estava feliz. Aí eu me afastei dela e falei assim, vem aqui, filha, vem com o pastor. E ela veio, queridos, toda trêmula, com medo.
e andou até chegar, a gente abraçou e começamos a orar e Deus operou milagre. Quando que Deus faz isso, queridos? No pequeno grupo, de casa em casa, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Não é assistindo série, Netflix, Copa do Mundo, futebol de clubes. Não deixa tudo isso tirar a tua missão, amados. Viva a missão, viva o poder de Deus, viva o milagre de Deus. Por isso a gente precisa sair da onde a gente está. A gente precisa sair e avançar, dedicar nosso tempo, nosso dom, e deixar Deus fluir através da nossa vida. Isso se faz com tempo investido, com dedicação. A minha oração nessa manhã é que nós possamos viver isso, você viver isso, toda semana, todo mês da sua caminhada cristã. Não seja algo esporádico uma vez por ano, seja algo vivido cotidianamente. Essa seja a realidade, não a exceção. Pessoas salvas. E aqui o maior dos milagres acontece. Muito maior do que aquela menininha que andou. Muito maior que aquela menininha que andou, queridos. O maior milagre que acontece são pessoas salvas, batizadas com o Espírito Santo, clamando e adorando ao Senhor dos exércitos e o Senhor dos senhores. A minha pergunta para você nessa manhã, para a gente encerrar, é: você quer viver isso? Você quer viver isso lá na tua casa? Você quer viver isso na tua família? Você quer viver isso? Quão maravilhoso é, queridos, quando a gente se arruma a domingão. Não vou pregar em lugar nenhum. Vamos para a igreja. Que delícia. E aí, no outro culto, a gente vai para servir. Então, um a gente cultua e o outro a gente serve. Maravilhoso, gostoso em família. Eu volto para casa como Jesus pode voltar hoje. Eu estou repleto já. Muito melhor do que ficar em casa, muito melhor do que qualquer outra coisa. Por isso, amados, Deus está chamando a igreja dele, Alameda, e as nossas igrejas nesse tempo, para a gente viver isso aqui, ó. Um romper, uma mudança de visão, viver algo novo em nome de Jesus no teu ministério, viver algo novo em nome de Jesus. Deus já está fazendo. Ele vai abrir um caminho no deserto e vai fazer riacho no ermo, vai fazer com que transborde sobre a sua vida o poder e os milagres dele através da sua vida. Você crê nisso? Você quer viver isso? Vamos orar nesse momento. Fique de pé no seu lugar. Enquanto a música toca, amados, eu acredito que você já entendeu o recado. Eu não preciso falar mais nada, não preciso dar mais nenhum exemplo, não preciso nada mais. Deus já ministrou teu coração e o Espírito Santo, que é muito mais poderoso e profundo do que qualquer palavra que eu poderia dizer aqui, já constrangeu, já exortou, já fez a obra dele completa no teu coração, que está aqui presencialmente, ou você que está acompanhando pela internet. A decisão agora é apenas não refutar. A decisão agora apenas, queridos, é não deixar o racional te impedir de viver algo de Deus. Agora, a decisão que deve permear o nosso coração é aquilo que Jesus falou para Pedro. Não hesite. Versículo 20. Não hesite em tomar a decisão. Não hesite em colocar em prática o que você aprendeu, ou você ouviu, ou o que eu ministrei no teu coração. E não é eu, Felipe, é o Espírito Santo, é Deus. Não hesite em tomar posse do que Pedro viveu lá e que você pode viver hoje. Não hesite em tomar decisões que talvez sejam loucas. Como assim ir na casa do Cornélio, um centurião italiano? Às vezes a decisão que você tem que tomar é loucura mesmo. Vai ter que fazer algo que você nunca precisou fazer. Talvez é um namoro que não agrada a Deus, que precisa ser realinhado com a vontade de Deus. Talvez a tua vida financeira, que precisa de uma lapidada pela palavra do Senhor. O casamento, a tua vida profissional, mas acima de tudo, a tua vida cristã. Como você tem se posicionado nos dias de hoje? Sem hesitar, seguindo a voz, a direção e os comandos do nosso Senhor, sem medo, com espírito de intrepidez, de coragem, de alegria por fazer parte dessa grande e maravilhosa obra. Queridos, eu joguei futebol até 2007. Eu não trocaria futebol pelo que eu vivo hoje. Eu já trabalhei em várias
do futebol a ser pastor, já trabalhei em várias funções. Para pagar o seminário, para pagar as coisas durante a faculdade. Fiz de tudo, um monte de coisa. Mas eu não trocaria a bênção de ser missionário, de ser um discípulo de Jesus, pregando o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Que a gente possa viver isso sem hesitar. Que você possa acessar isso pela fé em Cristo Jesus, sem ter medo, mas sabendo que talvez precisará fazer mudanças. Não tem espaço para concessões. Não tem espaço para mais ou menos. No reino de Deus, ou é completo ou não é completo. Deus está chamando essa igreja para viver missões. Pregar para Cornélias, ver casas inteiras sendo salvas pelo poder e a intervenção do Espírito Santo de Deus. Pessoas cheias, clamando e adorando ao Senhor. Vamos viver isso? Pastor Luiz Wagner, ora para a gente. Queridos, Deus está incomodando, dizendo que existem pessoas que querem entregar a vida para Jesus aqui nessa manhã. Se você é uma dessas pessoas, vem aqui que eu quero orar com você agora. Desce aqui, chega aqui. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Quer fazer igual Cornélio, se derramar aos pés de Cristo, entregando a sua vida a Jesus? Vem aqui que eu quero orar com você agora. Chega aqui, vem aqui, vem aqui. Não hesite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão. Mais alguém? Vem aqui, vem estar lá em cima, desce, a gente espera. Chega aqui. Tem mais alguém que entendeu que precisa entregar a vida para o nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã? Sai do teu lugar, não hesite. Não hesite. É o dia que o Senhor marcou na agenda dele para ter esse tempo com o Senhor. Vem aqui. Mais alguém? Não hesite. Amém. Amém. Vamos orar então. Senhor, nós te bendizemos essa manhã por essa palavra clara, viva, poderosa. Louvamos o teu nome pelo teu filho, pela sua família. E cremos, Pai, que será aplicado tudo aquilo que foi ouvido pelos corações que temem ao Senhor e confiam no Senhor. Permita-nos, Pai, ter uma manhã debaixo da tua paz, mas que essa palavra, Pai, possa ao longo da semana ministrar muito ao nosso coração, de uma forma toda especial. Abençoa teu filho, a sua casa, essa jovem que entrega a vida ao Senhor. Que o novo do Senhor venha sobre ela e que ela veja a tua mão operando sobre a sua casa e sobre a sua história. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor aí, meu irmão, no seu lugar. Glória a Deus.